uma sexta-feira, 30 de setembro de 2022, uma sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Um assunto óbvio para mim, no caso, vou falar um pouco dos livros que eu fiz. Dos dois livros, no caso, Societário e Mercado de Capitais. Esse livro aqui, né, Societário e Mercado de Capitais, Briefing de Operações. Vale ressaltar os créditos desse livro. Esse livro, quando eu tentei vender na Livraria Cultura, produção independente, não é nenhuma grande editora que fez esse livro, é a produção independente. A editora ficou surpresa porque a editora, no caso a Livraria Cultura na época, que era na Cultura Nacional, pediu em consignação de cara 30 exemplares, o que é bastante para um livro independente. Longa, né? Porque eu empolguei, comecei a escrever, e aí eu escrevi o turnaround. Societário e Mercado de Capitais, esse aqui, que é o turnaround, é a recuperação de empresas. É interessante que com esses livros eu consegui inclusive alavancar ser colunista de jornal da Gazeta Mercantil na época. Ele causa uma exposição bem forte. Que esses livros aqui, esses Societário e Mercado de Capitais, essa série, eu vendi 2.000 livros. O Inteligência Imobiliária vendi mais 500 livros. O Societário e Mercado de Capitais, Briefing de Operações é o seguinte. Eu não fiz esse livro para publicar na internet. Eu não fiz um livro voltado para livraria. Da internet, o começo da internet brasileira, então tinham vários sites com domínios bons, tributário, societário, e o meu era o societário no caso. O societário, ele tinha vários textos de mercado de capitais e direito societário. Eu, na época, estava empolgado com esse assunto, resolvi escrever bastante sobre societário e mercado de capitais, e depois num livro, falei, olha, se deixar esses textos soltos na internet, o pessoal vai pegar com o tempo e vou perder os autorais desse livro, então eu vou consolidar num livro. Pretensões, fala, não, só consolidar num livro, editar, tudo bem. Que deu certo o livro, né? E ele começou a vender. Vendeu bem e esse livro, inclusive, estava na La Selva. Mercado de Capitais e o turnaround, o briefing de operações e o turnaround empresarial, estavam na La Selva. Só interessante que numa dessas viagens por aí, o meu cliente viu na livraria, do setor de educação, ele estava procurando um equacionamento para a empresa dele. Em contato e eu carreguei esse cliente por 5 anos. O funcionário dessa empresa, Saia de Educação. Uma história muito interessante. Assim como a história, eu captei esse cliente, que foi um cliente de livraria, basicamente. 5 anos carreguei esse cliente, muito interessante. Só que o interessante dessa história toda, que eu acho a coisa mais brilhante, o grupo estava alavancado, mas devo aprender uma lição muito importante em recuperação de empresas. Elas não são recuperáveis, é muito difícil isso. Para você vender uma empresa, se ela tiver uma chance de recuperação, mais provável você conseguir vender uma empresa. Agora, recuperar uma marca, recuperar um grupo, isso é muito difícil. Obviamente, eu tenho uma empresa deficitária e entrar alguém, injetar dinheiro e aproveitar a marca, isso é muito difícil. O mais provável é você vender essa marca, vender essa empresa e o comprador fazer algum tipo de arranjo para tentar aproveitar o que ele comprou. Foi o que aconteceu com o grupo que eu assessorei. Ele alavancado, né? Bastante alavancado do ponto de vista financeiro, de alavancagem, vamos dizer assim, né? O ponto que estava uma alavancagem elevada, ele não conseguia mais sobreviver daquela forma. Ele precisava de um comprador ou uma recuperação de empresa, alguma coisa assim. Mas navegando pelo universo empresarial, você percebe que realmente é muito difícil. No Brasil, pelo menos, é muito difícil você pegar uma marca que ela está desgastada, está cheia de problemas de impostos, problemas de alavancagem financeira. Essa marca ou se recuperar. Mas é falência, né? Falência, nem é concordata, é falência mesmo. De faculdade, que ele trabalha num histórico grande de empresas falidas e insolventes já. Negociar com o credor, negociar, diminuir débitos. Eles têm ativos, mas as dívidas são muito elevadas. Processual, né? Porque vai parar tudo no fórum. Dependendo do grau, né, da empresa, é claro, né? Se uma empresa menor, capaz de nem chegar no fórum, vira mais protesto, tipo de coisa, né? Não chega nem a uma falência em si. A maior precisa virar uma falência em si. Formalizar essa falência no fórum, né? E se é solvente, se é insolvente, e fazer a enumeração dos credores, o rol de credores, os créditos que ele tem a receber. É um profissional que, sinceramente, você vendo como funciona, você fala muito que essa área é muito lucrativa do ponto de vista de créditos, né? Créditos, vamos chamar assim, as pessoas compram créditos de massa falida, vamos dizer assim, né? A massa falida tem uma parte de ativos ali, credores, né, interessados ali naqueles ativos. Esperar, tem gente que não pode esperar, tem gente que cede esses créditos, negocia esses créditos contra essa massa falida. Isso, né? Grupos falidos ali que tem uma casa, tem um imóvel, geralmente tem imóvel nessas histórias. Tem uma urgência do dinheiro e resolve vender os créditos para outro grupo. Parece ser muito lucrativo essa área, mas realmente eu acho que
é uma área muito técnica, né? Muito lucrativa. Pelo menos não tenho vontade de atuar nessa área. Muito demorada no direito, muito demorada. Essa área falimentar, no geral, é muito demorada. Você precisa ter muito fôlego para aguentar anos e anos ali esperando os créditos. Em créditos elevados, né? Você comprar um valor descontado. De hora de falência, né? Participar todo o processo falimentar, receber sua parte, tem que vender bens, né? Tem que vender imóvel, geralmente. Inventário, o que é o inventário? Demora, dependendo do tamanho. Imagina vender uma empresa. Imagina vender um imóvel de uma empresa falida. Não, né? Precisa de leilão, precisa marcar o leilão, precisa fazer uma enumeração de credores demorados. Eu acho que, não sei, depois da prática, eu acho que não é muito prático. O livro aqui, o Societário, Mercado de Capitais, Banqueiro de Investimento e Jogadas. Foi o melhor livro da série, na verdade. A redação está melhor, pelo menos, né? Ele não vendeu. Para as pessoas que leram os 3 livros, eles falam que esse livro ficou melhor mesmo. O livro que menos vendeu. Agência Imobiliária foi o livro que eu fiz em parceria com o Thomas. Bem legal o livro, eu acho que ficou bem abrangente. É uma forma de entender o mercado imobiliário um pouco diferente do padrão. Estratégico, né? Sim. Falar, olha, o mercado imobiliário vira, o mercado imobiliário tem épocas, depende de geografia, depende de documentação, históricos que influenciam, fatores políticos que influenciam o mercado imobiliário. Daí a pessoa pode aprimorar os conhecimentos do mercado imobiliário, procurando saber livros de regularização de documentos. Hoje é procurar livros sobre regularização de documentos. São acessíveis, né? Você está falando com inventário, está falando com uma partilha, está falando com uma empresa falida, usa cartorial, desmembramento de solo. É isso que pega no mercado imobiliário, isso que realmente paralisa e dá o compasso de espera dos imóveis. Agora, o comentário interessante que eu faço em relação aos livros que eu publiquei, Gela, vale a pena? Sim ou não? Não é nem depende, não é isso. Minha resposta acho que vale a pena sim, até certo ponto. Até certo ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O livro estava pronto, não deu muito trabalho para fazer. Ele deu muito certo. Também foi um livro que já estava, é muito simples de ser feito. Eu já tinha todas as ideias na cabeça. Foi muito bom esses 2 livros. O retorno foi muito bom. Ele foi para uma livraria La Selva, Livraria Cultura, na gôndola do aeroporto, sabe o que é isso? Livros que, quer dizer, ele chegou a vender na faixa de 30 livros por mês, é muito livro. Gostinho de vender bastante livro, assim, proporcionalmente. O imobiliário é um livro que deu muito trabalho para ser feito. Assim, não vendeu, vendeu 500 cópias só e a gente não fez reimpressão. Como teve uma questão de distribuição. Ele não foi bem distribuído. Então, e depois, com a internet, ele teve demanda, mas a gente não reimprimiu ele. Eu acho que foi um livro que deu muito trabalho para pouco retorno. Estou no assunto. Você acha que vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que vale. Vale a pena, mas até certo ponto. Até certo ponto. O editorial, como ele funciona. É um prazer ver o seu livro na gôndola da livraria. Na Livraria Cultura, o Societário Mercado de Capitais estava na gôndola principal ali da parte de administração e finanças. Ver os livros ali expostos, né? Você é como se fosse um formador de opinião uma época. 1.000 livros só com distribuição. Você não consegue vender 2.000 livros sem distribuição. Você vende 200, 300, mas 2.000 livros não. Como eu falei, teve até cliente que eu arrumei. Agora, novamente, eu achei que vale a pena até certo ponto. O imobiliário foi um livro que, para mim, ficou bem feito, bem interessante. Ele não tem espaço, porque ele tem um conceito muito interessante, o âmago dele. Vendeu, então você não entende muito o mercado editorial. O Banqueiro de Investimento de Jogadas. O título que estava errado? Não sei se é o título que estava errado. O livro que eu escrevi com um certo rigor, certo carinho. Eu gostou mais desse terceiro livro, só que ele não vendeu muito. O mercado editorial não é para deixar um recado, só falar, deixar sua mensagem. Não é questão disso, não. É questão de sentir a sensibilidade, se a sua mensagem ela tem caixa de ressonância. É muito interessante, igual o cara fazer um YouTube, o cara fazer um áudio, o cara fazer um vídeo, o cara fazer um TikTok, seja. A pessoa perceber a tese autoral se tem caixa de ressonância, a gente quer ouvir aquela mensagem, sim ou não. Dentro das limitações, tinha gente querendo ouvir mensagem. Dentro das limitações, sim. Cansei muito do mercado de capitais e de ser societário. Eu cansei e não quis atuar mais nessa área. É repetitivo, né? É um mundo muito de ilusão. Eu acho que o mercado imobiliário, comparativamente, é mais lucrativo. Hoje, atualmente, eu tenho mais interesse no mercado imobiliário do que mercado financeiro em si. Pelo menos, eu acho que o mercado imobiliário é muito lucrativo. É alugar e vender, né? E o spread na venda é alto. Escreveria um novo livro? Pode ser, mas se eu fosse escrever, seria livro da área imobiliária mesmo. Não tenho público para ler meus livros mais, eu acho que não. O recado que eu tinha que passar, já passei. Porque hoje está na era do YouTube, então muitas mensagens são passadas por vídeo mesmo. Vou dar um exemplo de livro da área financeira, por exemplo. Exemplo de livro da área financeira, por exemplo. Livro de opções, de investimentos. Livros ensinando como se fosse fazer operações via home broker. Essa possibilidade. Hoje você faz investir
vendo os tubes mesmo, os vídeos, os canais. Os canais de internet é que faz papel de ser o curso. Hoje em dia, não existe mais curso via livro somente. O que eu tenho, mas eu não posso falar, mas a opinião que eu tenho, que é assim, você não pode falar publicamente, que é polêmico. Mas eu acho que esses mesmos autores conhecidos como Roberto Kiyosaki, para recuperar para não vendem tanto. É mais curso, né? É mais curso. Mas eles têm dificuldade de adaptação. Gustavo Cerbasi, por exemplo, na época era só livro, agora é curso. Só que ele não placou como curso. Claro que não. Os caras que pagam o curso, os caras que não conseguem fazer essa mudança. É substancial, você partir do mercado editorial, livro parado ali, o cara lê, vende autoral, é o mercado de curso, é uma mudança bem pesada, bem forte. O estúdio tem a movimentação a didática, a movimentação, a forma como a pessoa se expressa, a forma como a pessoa explica os conceitos, assim. Escrever, tal, o cara escreve, só ler quando puder ler, só que o mercado de curso eu acho mais difícil. Ações virtuais, né? Acho mais difícil. Eu mesmo estou tentando fazer alguma coisa, mas eu sei que eu não tenho pretensão de vender muito, de ter abrangência. Eu acho mais interessante fazer porque eu acho que é uma época, não é uma moda, é uma época, só isso, nada mais. Tive minhas experiências fazendo os livros ali e deu para perceber que esse é o recado que a gente não quer ouvir. Mas assim, muita gente na época quis saber um pouco do que eu tinha a dizer a respeito do mercado de capitais, societário, inteligência imobiliária também.